Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a questão da laicidade e a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos. Na verdade, esse vídeo ele faz parte de um vídeo maior em que várias pessoas debateram sobre esta temática. Neste vídeo especificamente, eu fiz um recorte e trouxe aqui para vocês a participação da Eduarda Scherer, que vai discutir, que vai debater conosco essa temática da presença dos símbolos religiosos em espaço público, fazendo uma relação com a questão da laicidade. Então, vamos ao vídeo. Algumas considerações que podem ser estabelecidas sobre a laicidade e o desafio de um Estado laico no Brasil dizem respeito à promoção e à garantia da diversidade religiosa no cenário brasileiro. Num primeiro momento, a liberdade de culto a qualquer manifestação religiosa, mas também o direito daqueles que não creem no Estado. Uma vez que a gente fala de Estado laico, a gente reconhece o direito do outro, da outra, de crer ou de não crer. E nesse sentido, a gente reconhece que no Brasil há uma diferença. E essa diferença, ela se amplifica a outros cenários próprios da identidade do povo brasileiro, que faz parte de sua cultura, de sua história, que vem de diferentes fontes, que vem de uma fonte nativa, mas também de uma fonte miscigenada que a gente pode ver ao longo da história. E quando a gente fala de desafios contra o Estado laico, a gente está falando também de desafios que não reconhecem ainda a diversidade cultural também do povo brasileiro. Desde que o Brasil se constitui como nação, a política e a religião, elas têm, de certa forma, um entrelace evidente, né, ao longo da história. Mas o cuidado que se tem que ter e o bom senso que se tem que ter é o papel de ambos para a sociedade. O papel tanto da política, como o papel das religiões, como promoção, como espaço também norteador de garantia de direitos e não como espaço de empoderamento ou privilégio de determinadas posturas sobre os demais. É esse o cuidado que tem que ter e quando a gente analisa o contexto social e político brasileiro do Brasil, a gente vê que estamos ali no limite de possíveis retrocessos em termos de direitos humanos, quando determinada dita maioria fala em nome de certa crença e se utiliza dessa postura fundamentalista para se sobrepor, né, e menosprezar ou minimizar direitos colocados a todos e todas. Quando a gente fala da pauta do Estado laico no Brasil e se fala isso em coletivos de juventude, junto às igrejas e determinados movimentos sociais também, a gente percebe que precisa de uma palavra-lei, que é o desafio de promoção de um Estado laico de fato. E por que o de fato? Porque a gente não tem esse Estado ainda garantido. Ele é um caminho, ele é uma trajetória a se percorrer. E um dos sinais que isso não está garantido é a presença de símbolos religiosos em espaços públicos, porque isso evidencia um processo de colonização que não está superado. Um processo histórico de intervenção de determinada instituição que ainda está evidenciado. E não é negar a presença dessa instituição, a presença desse sagrado na identidade do povo brasileiro, mas sim, em nome da diversidade religiosa ou da liberdade daqueles que não querem crer no mesmo país, que a gente tem que repensar a presença de símbolos em espaços religiosos. Então, pessoal, era essa a questão que nós queríamos discutir. No próximo vídeo nós traremos a participação dos outros debatedores. Até lá, então.